1 Tessalonicenses capítulo 5. Deu para achar, irmãos? Amém? Versículo 11, apenas esse versículo diz: pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Essa palavra aí, edificai-vos uns aos outros. Em outra tradução diz, encorajando uns aos outros. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque a tua palavra sempre vem ao nosso encontro, dando orientação, e nós te agradecemos pelos teus filhos que vieram aqui nesta noite para participar da Santa Ceia, Pai. Te agradecemos pela tua igreja, pela congregação sede. Te louvamos, Pai, pelo privilégio de ver os irmãos reunidos aqui em torno de um objetivo, de participar da Santa Ceia e adorar o teu santo e precioso nome. Te agradecemos, amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele diz: pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Esse edificai-vos uns aos outros quer dizer, encorajando uns aos outros. Nós vivemos num mundo, irmãos, que nós ouvimos muitas mensagens que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria, que tiram nosso ânimo. Muitas mensagens que nós ouvimos no dia a dia vêm para muitas vezes nos frustrar e trazer decepção. Ouvimos coisas que muitas vezes vêm contra coisas pessoais contra você. Você ouve coisas, quem sabe, tentando te levar ao negativismo. Como também você e todos nós estamos sujeitos e vivemos um mundo que ouvimos coisas que vêm para entristecer o nosso coração. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que nós precisamos fazer para que realmente possamos trazer vida? E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos encorajar, edificar uns aos outros. O que você ouve, irmãos, e o que você diz pode salvar ou destruir a vida tua e também dos outros. O que você ouve, o que você fala pode destruir você próprio e pode destruir a vida de outros. Por isso que nós temos que ter muito cuidado naquilo que ouvimos e naquilo que falamos. Portanto, irmãos, a Bíblia nos exorta a usar muito bem as palavras, porque a Bíblia diz que se nós usarmos bem as palavras, nós seremos recompensados por isso. As nossas palavras, elas devem ser uma fonte de encorajamento. Você foi chamado, irmãos, para ser uma fonte de encorajamento, para edificar uns aos outros. Numa sociedade onde as pessoas são atacadas e até muitas vezes derrotadas por palavras, nós crentes temos que ter uma palavra de vida, que vai trazer uma nova dimensão na vida das pessoas. Como crentes, como cristãos, irmãos, nós temos que ter palavras que produzem vida. Nós temos que ter palavras que venham alegrar os corações. As nossas palavras precisam fazer a diferença no mundo em que estamos vivendo, porque todo dia o mundo é avassalado de todas as maneiras, com reportagem que deixam-nos assombrados. Todo dia a sociedade é bombardeada por palavras de morte, de violência, de guerra, que entristecem, que machucam, que degradiam.
Mas a igreja, ela precisa ter palavras de paz, de harmonia, de amor, de fé, palavras de Cristo ao coração das pessoas. É isso que vai fazer a diferença. Nós temos que dizer às pessoas da sua importância para Deus, a sua importância que ela tem para Jesus Cristo, a importância que ela tem em estar numa igreja, servir a Jesus Cristo. Ali ela vai encontrar uma nova dimensão de prazer e uma nova dimensão de vida. As pessoas precisam ouvir palavras que saram, palavras que ajudam, palavras que vêm trazer alegria aos corações. Temos que dizer para as pessoas, irmãos, do grande amor de Deus, e que as mesmas têm um valor imenso, que elas não são nada, como o mundo quer dizer que elas são nada, ou que têm valor enquanto estão, quem sabe, com vida ou com dinheiro. Mas a igreja precisa trazer a mensagem que Jesus morreu por todas as pessoas e morreu por elas. Por mais desprezada que as pessoas sejam na sociedade, por mais que a sociedade não dá nenhum valor por alguma pessoa, por alguém, mas a igreja, ela foi chamada e ela está aí para fazer a diferença. Você precisa anunciar as boas novas. As pessoas precisam ouvir falar do amor de Deus. As pessoas precisam falar que há esperança, que há uma vida segura em Cristo. As pessoas precisam ouvir falar que há sim alegria que se pode sentir aqui nesse mundo quando temos Jesus na nossa vida. Devemos nos tornar a voz da graça de Deus na vida das pessoas, irmãos. Nós devemos ajudar as pessoas com palavras encorajadoras. O apóstolo Paulo diz: edificai-vos uns aos outros. As pessoas precisam ser edificadas por aquilo que você fala, por aquilo que você diz. Quando você abre a tua boca para falar algo, as pessoas precisam ser encorajadas, as pessoas precisam ser edificadas. É um mandamento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos coloca diante de verdades e diz: você precisa edificar um ao outro, você precisa edificar alguém. Edificai-vos uns aos outros. Quer dizer, você foi chamado para edificar alguém, você foi chamado para encorajar alguém. Meus irmãos, as nossas atitudes precisam ser permeadas por ações de encorajamento. Não é só falar palavras de encorajamento, mas as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz no dia a dia, precisa encorajar as pessoas. As pessoas precisam ser edificadas por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós estamos fazendo. Meus irmãos, no Novo Testamento, a palavra encorajamento sempre tem a ideia de acompanhar, quer dizer, andar ao lado, edificar mutuamente. Quando a Bíblia diz encorajar, edificar, a Bíblia está falando andar ao lado da pessoa, ajudando a pessoa, cuidando da pessoa. E é isto que realmente nós, como crentes, temos que fazer. Encorajar, quer dizer, cuidar das pessoas, amar as pessoas, edificar as pessoas, andar ao lado das pessoas, para que elas possam realmente caminhar com passos seguros, com passo firme. Exatamente o que as pessoas mais necessitam hoje, irmãos, é de uma palavra que os edifica, de uma palavra que venha encorajá-las, de uma palavra que venha animá-las. Nós vivemos num mundo onde as pessoas desanimam muito fácil, diante das provas, das lutas, das carências, bombardeadas seguidamente pelos meios de comunicações, com tantas coisas que vêm desanimá-las, desmotivá-las. Muitas vezes as pessoas abandonam o alvo, abandonam os objetivos,
porque as lutas e as provas são muitas, mas a igreja, ela foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada, irmãos, para estar ao lado dessas pessoas, porque elas necessitam ouvir palavras que edificam. E a palavra que edifica, irmãos, não existe palavra maior que edifica do que a palavra de Jesus, do que a palavra de Deus, do que a palavra do amor de Deus, do que a palavra que Deus o ama. E quando você fala que Deus o ama, agora você tem que agir com amor também. Irmãos, as pessoas estão carentes de ouvir palavras que edificam, e palavras que edificam é você falar daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz e daquilo que Jesus vai fazer pelo seu povo. As pessoas precisam ouvir palavras que transformam, e palavras que transformam são palavras que vêm dos céus. E como crente nós temos que ter essas palavras que vêm transformar as pessoas e edificá-las, para que elas possam realmente andar com passos firmes nesse mundo. Tornamos-nos encorajadores quando paramos de olhar só para os problemas e começamos também a mostrar às pessoas a solução. Problemas, irmãos, todo dia as pessoas estão ouvindo de problemas. Todo dia as pessoas ouvem falar de preços elevados das coisas, desemprego, enfermidade, violência, guerra, tantas coisas. Todo dia as pessoas estão ouvindo, e elas não precisam de mais pessoas para mostrar os problemas. Elas precisam de pessoas para mostrar a solução dos problemas. E a igreja é a solução para esse mundo. Você, irmãos, precisa apontar para as pessoas a solução que está em Jesus. A solução que está em Jesus. As pessoas precisam saber que em Jesus há solução. Temos que sempre ter a sensibilidade espiritual para encorajar as pessoas. Meu querido irmão, você precisa, pela direção do Espírito Santo e pela tua comunhão com os céus, ter a sensibilidade do Espírito Santo para chegar ao lado de alguém e ajudá-la a caminhar. As pessoas precisam realmente ser encorajadas. Você tem que ter a sensibilidade espiritual para perceber muitas vezes as dúvidas, muitas vezes as indecisões em que as pessoas estão. E você tem que ter a palavra de Deus a essas pessoas. E eu não estou falando somente as pessoas lá fora. Muitas vezes pessoas que estão na igreja, mas foram bombardeadas por problemas, foram e estão passando por provas tremendas, sejam espirituais, sejam financeiramente, seja física, com enfermidade. E quem sabe você conhece essa pessoa, você sabe que essa pessoa está passando por uma prova, por um vale de dificuldade, e você é o agente de Deus, o instrumento de Deus. Pelo menos é isso que a palavra de Deus exige de nós como cristão, que venhamos ser instrumento de Deus e termos a sensibilidade para perceber as necessidades entre um outro, para que possamos edificar essas pessoas, para que possamos encorajar essas pessoas. Quantas pessoas que muitas vezes até sentam no banco ao seu lado, ou estão atrás de você ou na tua frente, e precisam de uma palavra de encorajamento, precisam ser edificada por uma palavra de Deus que saia da sua boca para animá-las, para que elas possam continuar a caminhada e a jornada. E muitas vezes você não diz nada, até você sabe que as pessoas estão passando por uma prova, mas você não fala nada. Meu querido irmão, você foi chamado para edificar. A Bíblia diz: edificai-vos, edificai-vos, edificai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Meus irmãos, temos que sempre perceber aqueles que estão
em nossa volta, com suas necessidades. Essas pessoas precisam ser apoiadas, encorajadas a prosseguir a jornada, a prosseguir a caminhada. Mas muitas vezes está faltando esse apoio, está faltando essa palavra de encorajamento. E você tem essa palavra. Abra a tua boca e encoraje alguém. Creio que diariamente Deus nos dá oportunidade para encorajar alguém. Irmãos, diariamente Deus te dá a oportunidade para você edificar alguém, para você encorajar alguém. Muitas vezes você diz: Deus, me usa nas tuas mãos, eu não sei o que fazer. Quantas pessoas muitas vezes chegam desanimadas, ou que você olha no seu semblante, elas estão estressadas, frustradas, decepcionadas, e você sabe que estão passando por uma luta, você vê que elas estão passando por uma dificuldade. Quem sabe Deus está te chamando para levar uma palavra de ânimo a essas pessoas. Deus está te chamando para orar para essas pessoas. Deus está te chamando para realmente ser um instrumento para avalancar um novo ânimo nessa pessoa. Meus irmãos, não devemos perder nenhuma oportunidade que Deus nos concede para ajudar alguém, para encorajar alguém, para edificar alguém. Não perca a oportunidade, aproveita a oportunidade para ajudar alguém, porque é assim que Deus nos manda: edificai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Irmãos, o Senhor não vai mandar um anjo dizer: meu filho, meu servo, te mexa. Meu filho, meu servo, tem alguém ao teu lado morrendo e você não está vendo. Não, irmãos, Deus não vai mandar um anjo. Deus manda a sua palavra, diz: edificai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Você foi chamado, irmãos, para ser bênção na vida um do outro. Aleluia. Você, irmãos, tem que ser uma fonte de encorajamento. Você é essa fonte para edificar um ao outro. Meus irmãos, você como crente em Jesus sempre deve ser uma fonte de edificação, de encorajamento para todos aqueles que principalmente estão à sua volta, para aqueles do teu relacionamento. Você pode, com a graça de Jesus na sua vida, irmãos, levantar o ânimo, o espírito abatido de uma pessoa que está aflita, de uma pessoa que está abatida pelas lutas, pelas provas, pelos problemas da vida. Mas você pode ser o canal de bênção, o instrumento para ajudar essa pessoa. Meu querido irmão, como um crente fiel, você precisa criar uma atmosfera de alegria. Você precisa criar um ambiente de paz, um ambiente de fé, um ambiente da presença de Jesus na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas olham e só vê o problema, só o problema, só o problema. Mas você foi chamado para mostrar para elas que elas não podem só ficar olhando para o monte, para o monte, para o monte. Elas precisam elevar os olhares mais para cima. E daqui a pouco elas mesmas vão dizer: eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Mas se olhar só para o monte, elas mesmas vão perguntar: da onde me virá o socorro? Dali não vem o socorro, dos problemas não vem o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Problemas todos têm, quem não tem, todos têm algum tipo de problema. Um tem mais grave, outro menos, mas todos têm problema. Mas o Senhor te deu força, o Senhor te dá graça, o Senhor te dá habilidade para você superar os teus problemas e edificar outras pessoas, para que outras pessoas possam estar edificadas e possam estar adorando, bendizendo, louvando o nome do Senhor. Querida igreja, querido irmão, tenha consciência: você é o instrumento de Deus para edificar alguém. Você é o instrumento de Deus para que o fardo pesado que alguém esteja levando se torne mais leve. E muitas vezes não é questão é questão apenas de uma palavra, apenas de uma atitude. Quem sabe de um abraço, quem sabe dizer: irmãos, eu estou orando por você. Quem sabe dizer: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. O que está acontecendo com você?
e ali orar pela pessoa, ajudar a pessoa. Irmãos, você foi chamado para ser esse instrumento de Deus. Assuma o compromisso, irmãos, de sempre encorajar alguém. Isso vai fazer a diferença na tua vida e na vida das pessoas. Você vai ser edificado, você vai ser abençoado, e as pessoas também. Porque quando você coloca no teu coração de abençoar alguém, quando você coloca de ajudar alguém, quando você realmente está disposto a abençoar uma pessoa, você é edificado, você é abençoado, e a pessoa também. Então, irmãos, você nunca vai perder em abençoar alguém. Assuma esse compromisso, irmãos. Você pode imaginar o impacto que uma atitude tua de amor, que uma atitude tua de edificar alguém, de encorajar alguém, vai fazer na vida das pessoas. Se tu levar isso a sério, irmãos, o edificar, como Paulo disse, edificai-vos uns aos outros. Se você levar isso a sério, você já imaginou o que vai acontecer na igreja? Um vai estar edificando o outro, um comprometido com o outro, um abençoando o outro, um preocupado com o outro, um analisando e vendo meios para ajudar, para encorajar, para edificar, para abençoar, para restaurar, para animar, para motivar um ao outro. Irmãos, o que você pode fazer para Deus é muito grande. Você muitas vezes não consegue ter consciência do instrumento que você pode ser nas mãos de Deus. Coloque-se à disposição e deixe o Espírito Santo te usar para edificar a pessoa, irmãos. Você, irmãos, é uma fonte de encorajamento em volta daqueles que te rodeiam. Mas eu termino perguntando: você tem sido uma fonte de edificação, de encorajamento, ou não? Que tipo de fonte é você? Você tem edificado as pessoas ou destruído as pessoas? Você tem encorajado as pessoas ou desanimado as pessoas? Através da tua atitude, através das tuas ações, através das tuas palavras, as pessoas têm sido edificadas, abençoadas, restauradas, animadas? Ou quando você fala, você tem desmotivado as pessoas? Porque tem pessoas, irmão, que você não pode ficar muito tempo no lado delas, não. Elas são um poço de negativismo, elas são um poço de palavras ruins, são um poço de murmuração. Se você ficar muito perto de algumas pessoas, daqui a pouco você vai virar murmurador, daqui a pouco você vai virar um negativista, daqui a pouco você vai estar dizendo: não dá, não tem jeito mesmo, não tem jeito mesmo, não tem jeito mesmo, não tem jeito, não vou conseguir, não vai dar. Irmãos, a Bíblia fala de 12 espias que foram espiar a terra prometida que Deus havia prometido. Mas 10 daqueles homens se tornaram um poço de negativismo, de derrota, um poço de pequenez, um poço de murmuração, um poço de destruição. E aqueles 10 homens, irmãos, no momento, eles conseguiram influenciar a nação de Israel, porque eles falaram: olha, lá tem gigante, os muros, olha a mentira deles, irmãos, os muros eram altos, de 7, 8 metros, quem sabe até 10 metros de altura. Mas eles falaram: as muralhas vão até o céu. Oh, que mentira, irmãos, que exagero. E falaram: olha, lá tem gigante, que quando eles olhavam para nós, só em ver eles olhando para nós, nós parecíamos um gafanhotos. Nós não temos como vencer aquelas cidades, conquistar aquelas cidades. E eles influenciaram toda a nação. E tinha 2 homens que falaram: não, lá tem gigante sim. Mas não foi Deus que prometeu? Deus vai nos dar vitória.
Na hora, na época, no momento, parece que Caleb e Josué não conseguiram nada. Parece, só parece. Na hora, eles conseguiram influenciar, os 10 negativistas conseguiram influenciar. Parece que os dois ficaram sem expressão, ficaram detidos apenas em poucas palavras, não conseguiram muita coisa. A nação de Israel ficou perdida no deserto, rodeando o deserto. Mas aqueles 2 homens, irmãos, eles continuaram trabalhando com os filhos daqueles negativistas. Começaram a trabalhar. Olha, teu pai não creu, mas Deus prometeu. Lá tem gigante, mas Deus vai nos dar vitória. Nós vamos conseguir. A terra é boa, a terra é prometida, foi Deus que prometeu. Demorou um pouco, irmãos, demorou 40 anos, um pouquinho. Mas depois de 40 anos, irmãos, a nação estava crendo que eles conseguiriam possuir a terra prometida. Porque, irmãos, 2 homens começaram a fazer um trabalho de formiguinha, aquele trabalho de corpo a corpo, trabalhando com as pessoas, trabalhando com os jovens, trabalhando com os adolescentes. Nós vamos conseguir, Deus prometeu, é possível, vai dar certo. E eles começaram a fazer aquele trabalho de encorajar, custaram, porque era quase 3 milhões de pessoas. Os que não creram, a nação mais velha morreu no deserto, mas surgiu uma nova nação crendo na possibilidade, aleluia. E eles possuíram a terra prometida, porque 2 homens encorajaram, 2 homens edificaram, 2 homens falaram: é possível, vai dar certo, vamos conseguir. Oh, irmão, que você tenha o espírito de Josué e Caleb, que você possa edificar, encorajar, motivar, mostrar o caminho para as pessoas realmente serem abençoadas por Deus. Não faça papel daqueles espias que foram como príncipe e voltaram como gafanhoto. Porque a Bíblia diz que Israel escolheu de cada tribo um príncipe. Foi 12, mas só voltou 2 príncipes. Os outros voltaram achando que era gafanhoto. Você é o que, irmão? Você é um príncipe de Deus. 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 Você é um príncipe de Deus, irmãos. Para encorajar alguém, para ajudar alguém, para motivar alguém. Problema tem sim, não tem como dizer que não tem problema. Mas o Deus que nós servimos é maior do que os problemas. E Ele vai dar força, Ele vai animar-te para que você possa ser vencedor, vencedor, vencedor.